Já estamos ao vivo, então eu posso... Dando prosseguimento à nossa atividade, que eu chamo de seminário, porque eu sou antigo, né? Mas agora é de estudos. A linguagem, né? A gente também tem que deixar bem claro qual é o objetivo. É estudar mesmo, aprofundar, pegar o nosso bisturi aqui, né? E botar ele a trabalhar, né? E nesses dias, né? Até me esqueci de te pedir, Raíssa, a tua titulação para nós botar, porque a ciência foi tão desconsiderada nos últimos tempos que eu pedi para alguns, eles não entendiam. Eu digo, não, a gente tem que mostrar que todo mundo se especializou não por acaso, por dedicação, por busca, por investigar, por observar, por, né, experimentar. Então, o objetivo do seminário é esse, as novas fronteiras. Nós sabemos que o espiritismo é a fronteira em si, mas a gente tinha que marcar para se fazer entender, né? E a maioria dos nossos convidados entenderam, até agora, que é um espaço de realmente para estudar, questionar, discordar, né? Porque às vezes a gente escuta Kardec ultrapassado. Não, Kardec não está ultrapassado. Talvez o tempo em que ele viveu, sim, está ultrapassado, mas nós temos que trazer para o contexto. Dito isso, então, eu convido, seja bem-vinda, Raíssa. Vamos fazer a prece de abertura, depois Obrigada. Eu passo a palavra para a Raíssa, que vai desenvolver as mulheres e Jesus. E nós, este ano, Raíssa, para tu saber, nós estamos com o bisturi bem afiado. Teremos uma liderança trans fazendo uma exposição, um psicólogo, psicanalista falando das questões da sexualidade, e vamos por aí afora. Porque temos novas fronteiras, né? Porque daí pelo menos eu acho que estou me fazendo entender. Vamos discutir. Não quero que concordem com nada, mas que nos escutem, né? Isso é bom, porque o primeiro ato de evolução para o ser humano é prestar atenção. E dizendo isso, então, vamos fazer a nossa prece, silenciar as nossas ansiedades, as nossas preocupações do cotidiano e nos apresentar diante de nosso Pai, benfeitor de nossas vidas, desde a nossa criação. Nada te pedimos, Senhor, mas apresentamos o trabalho desta noite a título de colaboração com o objetivo de aperfeiçoarmos-nos na compreensão dos teus desígnios para as nossas realidades espirituais. Pedimos pelos enfermos de toda ordem, pela nação brasileira, nesses tempos de efervescência, mas também pelo mundo, com essas alterações do clima, essa instabilidade, pelas enfermidades que se apresentam, estabelecendo um chamado ao compromisso do zelo, do cuidado com a vida, que possamos atingir os teus objetivos nesses dias. Graças, Senhor, por este dia, por este momento, e que a tua paz se permaneça sobre nossas vidas hoje e sempre. Que assim seja. Bom, Raíssa, eu gostaria que tu te apresentasse, porque nós temos usado essa técnica. O expositor se apresenta, daí o teu trabalho, a tua formação, os teus desafios, porque, além de mulher, né,
certamente tu tem um contexto, né? Uma história. Eu conheço algumas linhas. Então, fique bem à vontade, desenvolva o teu trabalho. No momento final eu apareço, agora eu vou só te acompanhar na introdução. Mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada, Flávio. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Obrigada pela presença de vocês. Me chamo Raíssa Silva, moro em Santa Maria, me formei em engenharia elétrica, trabalhei um tempo na área, agora também tenho um estúdio de micropigmentação. Na verdade, eu não gosto de me definir uma coisa ou outra, porque nós somos seres múltiplos, né? Então, eu sou artista, sou evangelizadora há 10 anos, sou engenheira eletricista, gosto muito de cantar, de pintar, e gosto muito de estudar o evangelho. E fico muito feliz de estar aqui com vocês essa noite, com esse tema tão especial, que é as mulheres e o Cristo. Obrigada, Flávio. Então, vamos lá, pessoal. As mulheres e o Cristo. Vocês já pararam para pensar o quanto a nossa cultura que nós temos hoje irá mudar daqui a alguns anos, daqui a 5, 10, 100, 200, 300 anos, daqui a 2.000 anos, como será a nossa cultura? Nós estamos constantemente em evolução, constantemente em mudança. E há quase 200 anos atrás, em 1827, foi criada a primeira grande lei educacional no Brasil, em que as meninas foram liberadas para frequentar a escola, mas elas tinham um currículo mais simples do que os meninos. E há mais ou menos 150 anos atrás, em 1879, as mulheres conquistaram o direito ao acesso às faculdades. Há 90 anos atrás, as brasileiras conquistaram o direito de votar. E apenas há 34 anos atrás, pouquíssimo tempo, na Constituição de 1988, que as mulheres finalmente passaram a ser vistas pela legislação brasileira como iguais aos homens. E se isso aconteceu apenas nos últimos 200 anos, imaginem como era a falta de direito das mulheres há 2.000 anos atrás, a época em que viveu Jesus. E a gente consegue ter uma noção do que era ser mulher naquela época, né, através dos relatos bíblicos. E não são poucas as passagens bíblicas, sobretudo no Antigo Testamento, que mostram a fragilidade social das mulheres na época. Na maioria dos casos, por regra, a vida das mulheres não era nada fácil nas comunidades judaicas no tempo de Jesus. Quando elas estavam em ambientes públicos, passavam desapercebidas. As regras da época proibiam um homem de se encontrar sozinho com uma mulher. Devia-se evitar olhar para uma mulher casada, até mesmo cumprimentá-la. Para uma família judaica, o nascimento do homem era uma festa, era um motivo de alegria. Né? Os próprios homens rezavam, agradecendo a Deus a sua masculinidade. Tem uma bênção matinal que dizia assim: bendito sejas tu, eterno Deus do céu, Rei do universo, que não me fizeste mulher. Então, a mulher entre os judeus não era mais do que um objeto pertencente ao seu marido, como servidoras, né? E era como uma posse, né? Como qualquer uma das suas posses legais. A mulher também, naquela época, devia ao esposo total lealdade, mas, a princípio, ela era considerada naturalmente infiel, desvirtuada e falsa. Então, por essa razão, a sua palavra diante de um juiz não tinha valor algum. No Velho Testamento, a mulher era obrigada a chamar
o marido de patrão, de senhor, e embora ela fosse obrigada a ser fiel, o marido não tinha essa obrigação, esses deveres matrimoniais. Na Bíblia, né, a gente tem a história aí que o mais sábio dos homens tinha 1000 mulheres, mas a mulher, caso cometesse adultério, era apedrejada no meio da rua. E, além de tudo, o homem poderia rejeitá-la por qualquer motivo, mesmo que legalmente ele não pudesse negociá-la, né, como uma outra propriedade, mas dificilmente uma esposa poderia se desligar do casamento. Quem tocasse uma mulher menstruada ficaria impuro até a tarde. E até mesmo na esfera espiritual, a mulher era considerada desigual, e para ela estava reservado um local separado no templo. Então, ela era obrigada a caminhar na rua distante dos homens. Né? Em muitas passagens, a mulher ela é colocada como o próprio mal, por isso ela foi expulsa do paraíso com o companheiro, depois de perverter Adão. E também os momentos das refeições, a mulher era isolada, ela não podia se alimentar ao lado dos homens, ela permanecia em pé, né, pronta para ajudar o marido a qualquer instante. E, infelizmente, né, se considerarmos aí os avanços sociais do nosso século, as mulheres no tempo de Jesus eram muito desvalorizadas, tratadas como mercadoria pelos pais, pelos maridos, criadas unicamente para conseguir um casamento e cuidar das tarefas domésticas. E aí, nesse contexto, qual seria a visão espírita do feminino? Lá na Revista Espírita, em janeiro de 1866, tem um artigo com o título As Mulheres Têm Alma? Com a pergunta: as mulheres têm alma? Kardec escreveu isso mesmo? As mulheres têm alma? Sim. E o título desse artigo, Kardec coloca realmente para chocar, pode parecer absurdo, mas é absolutamente verdadeiro, porque no tempo de Kardec se questionava se a mulher tinha ou não um espírito animando o seu corpo físico. E isso vem de diversas culturas. Na Grécia Antiga, Pitágoras escreveu: existe o princípio bom que criou a ordem, a luz e o homem, e um princípio mau que criou o caos, as trevas e a mulher. Eurípides também considerava a mulher o mais temível dos males. E mesmo dando à mulher o direito de orar e profetizar, Paulo de Tarso era incisivo, não permitia que as mulheres ensinassem publicamente, que as mulheres pregassem. Ele escreveu: a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. São Cristóvão afirmou que entre todos os animais selvagens não há nenhum mais daninho do que a mulher. Então, vemos que culturalmente as religiões, ao longo da história, rebaixaram a mulher, discriminaram a mulher. E esse contexto que a gente vê, histórico, do Brasil, espírita, o contexto social judaico também, como o povo entendia naquela época o valor da mulher na sociedade, é fundamental para a gente entender a relação de Jesus com as mulheres do seu tempo. E Jesus, no que tange ao valor das mulheres, ao cuidado que elas merecem, ele deu um salto excepcional e muito ousado. Jesus, ele revolucionou o tratamento oferecido pelos homens às mulheres. E se tratando de feminismo, ele deu um show à sua época. Ele realmente chocou aqueles que conviviam ao seu lado. Porque Jesus estava bilhões de anos, né, à frente do seu tempo. Então, ele defende o valor do ser humano
independente da sua sexualidade, e mostra que para Deus nós somos igualmente importantes. E aí algumas passagens do Evangelho mostram esse diferencial da conduta do Cristo que vem restaurar a dignidade da mulher. Então, na maneira que Jesus interagia com as mulheres, né, ela já nos traz aí uma orientação aos cristãos que era extremamente radical para a época que o Cristo esteve na Terra. Inicialmente, como diz um estudioso chamado Kenneth Bailey, é importante lembrar que haviam mulheres discípulas de Jesus. Lá no Evangelho de Mateus, quando aparece a família de Jesus, pede para falar com ele, ele responde: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele aponta aos seus discípulos. Aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu é meu irmão, irmã e mãe. Então, no contexto cultural da época, no Oriente Médio, seria mais comum ele se referir apenas aqui estão meu irmão, meu tio, meu primo, né? Se tratasse de uma multidão de homens assistindo a sua pregação. Mas não, ele inclui as mulheres. Ele fala aqui estão meu irmão, minha irmã e minha mãe, apontando para os seus discípulos. Então, colocando aí os termos feminino e masculino. Também em Lucas, lá no capítulo 8, nós lemos que Jesus começa a andar por cidades, por vilas, pregando, anunciando o evangelho, e os 12 apóstolos o acompanhavam, e também algumas mulheres. E vejam que na época, né, não tinha computador, não era tão fácil escrever, então quem escrevia tinha que pensar bem no que queria deixar ali marcado. E Lucas, ele faz questão de escrever que as mulheres, elas estavam ali acompanhando Jesus e o serviam com os seus bens. Então, além de elas estarem viajando, né, com uma caravana de homens do Cristo, o que é bastante incomum para a época, elas também utilizavam seus recursos para sustentar a obra do Cristo. E Lucas reconhece tudo isso por escrito, um homem. Ele queria realmente que os seus leitores soubessem quem financiava o movimento de Jesus lá no início. Também em Lucas, no capítulo 10, Jesus entra na casa de Marta e Lucas diz que Marta tinha uma irmã, Maria, que estava sentada aos pés do Senhor e ouvia o seu ensino. E o ato de sentar-se aos pés de um rabino significava ser um discípulo desse rabino. Então, nessa passagem aí, a Marta, né, pede a Jesus que mande a Maria para a cozinha, né? Imagina que vergonha que ela estava sentindo na irmã dela ali, sentada entre os homens, ouvindo o mestre. E aí Jesus fala: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, Jesus aí mostrando que um bom aluno é mais importante do que uma refeição, defendendo aí o direito da Maria de ser sua discípula. E Jesus, ele considerava tanto as mulheres que estavam entre os seus discípulos, que ele criava parábolas com a preocupação de comunicar a sua mensagem aos ouvintes mulheres. Então, Jesus apresenta ali a parábola do remendo da roupa, né, que era uma tarefa de mulher, e, ao mesmo tempo, a fabricação do vinho, que era um trabalho dos homens. Apresenta a parábola do grão da mostarda, homens trabalhando na lavoura, e a história da mulher que junta o fermento na massa de pão. Ele cria a parábola da ovelha perdida, né, que tocaria o coração aí dos donos de terras, e a dracma perdida, né? A dracma era uma moedinha que as mulheres utilizavam para compor um colar. Então, é uma mulher que perde a sua moeda e vai à casa para encontrá-la. E no sepultamento de Jesus, conforme o Evangelho de Marcos, ali também estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria,
mãe de Tiago, menor, José, Salomé, as que o seguiam, o serviam, e outras também que haviam ido com ele a Jerusalém. E são as mulheres que corajosamente foram procurar o corpo do mestre. Então é evidente que Jesus ele já pensava, já elaborava os seus ensinamentos com essa atenção, com esse cuidado e esmero para tocar os corações tanto dos homens quanto das mulheres em um nível muito profundo. E aí, um dos episódios mais chocantes que a gente tem no Evangelho, que nos ajuda a compreender como Jesus tratava de maneira diferente as mulheres, é o que ele é o que ele cansado após caminhar na estrada se dirige a uma mulher samaritana num poço. E aí João, lá no capítulo 4, descreve que Jesus ele deixa a Judéia, né, vai para a Galileia, mas notem a palavra, né, era necessário passar por Samaria. E havia uma rixa aí de mais ou menos 500 anos, né? Não é que nem Grenal, era uma rixa realmente de guerra entre judeus e samaritanos, povos que se odiavam. E os judeus, eles chegaram a destruir o templo samaritano, e os samaritanos também invadiram o templo de Jerusalém para profanar o edifício. E Jesus, ele tinha que passar no seu caminho pela Samaria. Né? Realmente só se fosse necessário passar pela Samaria, porque judeus e samaritanos se odiavam profundamente. E aí, para evitar o calor do dia, né, escaldante, 40 graus lá da área, as mulheres, elas pegavam durante a manhã a água do poço ou no finzinho da tarde. E aí Jesus, né, cansado da caminhada, senta-se no poço e aproxima-se uma mulher samaritana. Então, naturalmente, de acordo com a lei da época, Jesus não deveria nem falar com a mulher, porque ela estava sozinha, né? Muito menos uma mulher samaritana, que era uma inimiga dos judeus. E aí Jesus fala à mulher: dá-me de beber. Está lá escrito no Evangelho de João, capítulo 4. Jesus, ele aparece como um homem sedento, alguém precisando de ajuda. O Messias, né, o mestre, se esvazia a ponto de necessitar da ajuda de uma mulher estrangeira e imoral. E aí ele se coloca aí como um modelo de humildade, né, para todos os seus seguidores. E a mulher, claro, se impressiona. Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? E então, Jesus eleva a posição social de todas as mulheres nessa conversa. Ele fala diretamente com essa mulher samaritana que está sozinha, e não fala de qualquer coisa, né? Ele fala de assuntos profundos da natureza de Deus, que só seriam tratados na sinagoga entre homens. E Jesus, ele apresenta à mulher uma outra água, né? Uma água viva que vem de Deus, e promete que com essa água ela jamais teria sede novamente. E aí a mulher fala: Senhor, dá-me dessa água. E Jesus responde: vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher fala: não tenho marido. Na verdade, ela estava ali tentando esconder o pecado dela, mas Jesus já conhecia as profundezas da alma daquela mulher. E ele responde: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E Jesus fala isso para ela como alguém que conhece, como alguém que sabe com quem está falando, mas sem julgar. Ele apenas expõe que a conhece e mesmo assim a valoriza e trata aquela mulher como um teólogo sério, conversando sobre assuntos profundos da divindade. E aí imaginem a cara dos discípulos quando retornam da cidade e encontram Jesus sozinho
falando com uma mulher, mas não uma mulher qualquer, uma samaritana. Nenhum diz nenhuma palavra. Eles não perguntam se o mestre quer que eles se livrem da mulher, não perguntam por que ele está falando com ela, fica só aquele clima de desprezo no ar, aquela rejeição, né? Primeiro, né, Jesus falando com uma mulher sozinha, segundo, uma samaritana desprezada pelos judeus. E Jesus ainda ordena para a mulher para testemunhar que o Cristo estava ali para toda a sua comunidade. E na presta, a mulher reconhecendo que aquele era o Cristo, ela esquece o cântaro, o vaso, e João faz questão de incluir essa observação lá no Evangelho, porque ela veio da sua comunidade com sede para buscar a água, né, que ia saciar essa sede por algumas horas, mas ela volta sem aquela água. Em vez disso, ela leva um testemunho, né, de uma água que sacia a sede do Espírito para sempre. E aí ela se torna uma fonte viva para os outros, para a sua comunidade, como Jesus orientou. Vai anunciar aos homens: vinde, vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E aí os homens da cidade foram ver se realmente era o Cristo quem estava lá. Essa mulher se torna uma evangelista para a sua comunidade. Jesus dá a ela a oportunidade de ser a primeira pregadora mulher que testemunha para os homens a respeito da sua presença. Em outra passagem, bastante importante dos evangelhos, pela lei, caso um casal cometesse adultério, a mulher deveria ser apedrejada publicamente. E pela manhã cedo, Jesus vai ao templo, né? O povo vinha com ele, assentando-se, ele ensinava, e os escribas e fariseus trouxeram uma mulher que foi apanhada em adultério. Colocando no meio, eles dizem: mestre, essa mulher cometeu adultério, e Moisés manda que ela seja apedrejada. O que você diz? E era uma armadilha, né? Se Jesus dissesse para apedrejar a mulher, ele estaria indo contra toda a sua mensagem de amor. Se ele dissesse para ir contra a lei de Moisés, seria um motivo para ele ser preso e morto. Então, Jesus, ali, no seu brilhantismo, perspicácia, vira o jogo. Ele não vai contra a lei mosaica, ele apenas coloca a consciência de cada um em jogo. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Então, no fundo, Jesus aí está perguntando, né? Existe adultério sem que haja também uma figura masculina envolvida no fato? Por que a lei culpa apenas as mulheres? E um por um dos acusadores foram se retirando, ficou apenas Jesus e a mulher, e ele pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Então, para os fariseus, aquela mulher era apenas uma peça ali no jogo, né, para prender Jesus, mas para o Cristo, ela era uma filha de Deus, que não tinha tido nem oportunidade de contar a sua história. Era uma mulher que merecia uma segunda chance. E ele não a condena, mas também não deixa passar despercebido esse estilo de vida autodestrutivo. Ele convida tanto os acusadores quanto a mulher a reformular as suas vidas. E em outra bela narrativa do Evangelho, quando Jesus vai à casa de um fariseu, Simão. Bom, na época como hoje, né, a gente vai receber alguém na nossa casa, a gente faz algumas ações de cortesia, né, prepara uma comidinha, recebe bem, dá um abraço. E o costume da época era dar um beijo de saudação no rosto, e depois que os convidados estivessem sentados, eram trazidos água, azeite, né, para lavar os pés, as mãos. Imagine o calor, né, não tinham sapatos confortáveis. Mas o fariseu omite todas essas cortesias tradicionais. E essa omissão comunica, obviamente, muita coisa, né? Era um insulto proposital ao mestre.
E aí uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava ali à mesa com o fariseu, levou um vaso de alabastro, um perfume com unguento, e estando nos seus pés, chorando, começou a lavar-lhe, regar-lhe com esse perfume com lágrimas. Beijava-lhe os pés, ungia-lhes com unguento. E quando o fariseu viu isso, ele disse, né, se ele fosse um profeta, ele saberia quem é essa mulher, é uma pecadora. E aí Jesus, mestre, cria uma parábola mostrando ao fariseu que quanto mais perdão o crente recebe de Jesus, mais amor valioso ele oferece a Jesus. Ele mostra que um profeta não deveria evitar os pecadores, mas oferecer amor a eles. E com tudo isso, ele eleva a posição dessa mulher. Jesus ali estava disposto a se prejudicar para estender publicamente o seu amor a essa mulher pecadora. E ele fala ao fariseu, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e o enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E além disso, de acordo com o livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, temos um nome muito importante aí no Evangelho, que é Maria de Magdala, uma mulher que ouvia as pregações do Evangelho, próximo a uma vila, onde vivia entregue a prazeres, em companhia dos patrícios romanos, e quando ouve falar do Mestre, é tomado de uma profunda admiração. Até ali, Maria caminhar em busca de saciar o seu desejo, se embriagava com os vinhos das condenáveis alegrias, mas o seu espírito tinha fome de amor. E o profeta Nazareno havia plantado nela novos pensamentos. Depois que ela ouviu ele, ela observou que as facilidades da vida já não tinham tanta graça, na verdade, traziam um tédio mortal ao seu espírito sensível. E Humberto de Campos fala que certo dia ela procurou o mestre na casa de Pedro, e no fim do diálogo Jesus lhe sorri e diz com bondade, vai Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. E depois da morte do Cristo, Madalena vai residir em Dalmanuta, e quando um certo dia um grupo de leprosos vem procurá-lo, perguntavam de Jesus, todas as portas se fechavam, mas Maria os acolhe, os reúne sobre as árvores da praia e transmite as palavras do Mestre. A partir de então, passa a ajudar estes enfermos, acaba contraindo lepra. E algo muito, muito importante no Evangelho é que após o desencarne do Cristo, seu corpo some. E Madalena e outras mulheres, também os discípulos, Pedro e Simão Pedro, vão ao sepulcro e vão embora, mas Maria fica ali, chorando. E aí, num dado momento, ouve uma voz, mulher, por que choras? E ela diz, porque levaram meu Senhor, não sei onde o puseram. E tendo dito isto, olha para trás, viu um homem em pé, mas não sabia que era Jesus. E ele diz novamente, mulher, por que choras? Quem buscas? E aí ela se dá conta, era ele. Senhor, se tu levar, Senhor. Na verdade ela diz Rabone, que quer dizer mestre. E aí Jesus manda ela avisar aos outros que ele não morreu,
Então, imaginem para a época como foi aos discípulos, homens, aos apóstolos, ouvir de uma mulher, de uma pecadora, que ela foi a primeira a ver o Cristo ressuscitado. Por que razões que Jesus deixa de se apresentar a figuras tão próximas da sua vida, até mesmo a sua mãe, aos seus apóstolos, para surgir em primeiro lugar a Maria Madalena. E Jesus tem todos os seus atos muito bem pensados. Então, esse gesto é profundamente simbólico, porque dentre os discípulos da Boa Nova, ninguém fez uma transformação tão grande para seguir o Mestre como a obsidiada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso, porque Paulo ele tinha muita disciplina com a lei, ele não era apaixonado pelos vícios como Maria. Madalena ela tinha os hábitos mais difíceis de serem extirpados, mas ao contato com o Cristo ela abandona tudo e segue os seus passos fiel até o fim, negando a si mesma e tomando a sua cruz. Naquela tarde em Jerusalém, o céu estava tão cinzento, até o vento se escondera pra chorar. Eu também chorava amargamente, lembrando em minha mente os teus olhos, que a chama em teu olhar, os teus olhos de quem sabia amar. Muito em ti, em Senhor Deus, naquela manhã em Jerusalém, a saudade foi maior. Então, fui em busca de ti, mas a pedra não estava no lugar. O sepulcro era uma voz que chamou, então vi. Teus olhos, aquela chama em teu olhar,
os teus olhos de quem sabia amar. Então, você está aqui. Jesus está em nós. Você está aqui. Jesus está em nós. Kardec, no artigo As Mulheres Têm Alma, escreve que, pôr em dúvida hoje a alma da mulher seria ridículo. Porque se Deus criou almas iguais e semelhantes, as desigualdades baseadas na ignorância e na força bruta desaparecerão com o progresso e o reinado da justiça. As almas, ou espíritos, não têm sexo. As almas se encarnam, se revestem temporariamente de um corpo, uma pesada vestimenta, e que nos separamos na morte. E em contato com este mundo material, nós espíritos, almas envolvidos por um corpo, buscamos o progresso do mundo que habitamos. As atividades que nós desenvolvemos no nosso trabalho, seja para a conservação da nossa vida ou para procurar o bem-estar, auxiliam no nosso avanço intelectual e moral. A cada encarnação, a alma chega mais desenvolvida, traz novas ideias e os conhecimentos adquiridos nas existências anteriores. Assim se efetua o progresso dos povos. Os homens civilizados de hoje são os mesmos que viveram na Idade Média e nos tempos de barbárie, e que progrediram. Os que viverão nos séculos futuros são os que vivem hoje, porém ainda mais adiantados intelectual e moralmente. E como nós devemos progredir em tudo, adquirir todos os conhecimentos, cada um de nós é chamado a vivenciar diversos trabalhos, passar por diversos gêneros de provas. E por isso que nós renascemos ricos, pobres, senhores, servos, profissionais do pensamento ou da matéria. E com esse mesmo objetivo é que os espíritos encarnam nos diferentes sexos. Aquele que foi homem pode renascer mulher, e aquele que foi mulher poderá renascer homem, a fim de realizar os deveres de cada uma dessas posições e submeter-se às respectivas provas. Também pode acontecer que um espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo, conservando na condição de espírito a personalidade, o gênero de homem ou de mulher, independente da estrutura física. Somente quando nós chegarmos a um grau de adiantamento, de desmaterialização, é que essa influência da matéria vai se apagar completamente e com ela esse caráter dos sexos. E nesse grau é que estava Jesus, que reunia em si tanto as qualidades atribuídas ao masculino, a força, a lógica, a racionalidade, e ao feminino, a intuição, o amor, o acolhimento e a empatia. E se Jesus valorizava tanto o protagonismo das mulheres, como este se apagou? Vimos que culturalmente as comunidades voltaram a dar predominância aos homens. Essa visibilidade, essa autonomia que Jesus deu às mulheres acabou se perdendo. Mas várias mulheres foram decisivas na vida de Jesus. Sua mãe Maria de Nazaré, Maria Madalena,
a primeira quem foi anunciada a ressurreição, ou as amigas de Betânia, as irmãs Maria e Marta. Mas vemos mudanças na nossa sociedade. Recentemente, o Papa Francisco nomeou 3 mulheres para um comitê que era anteriormente exclusivamente masculino, que aconselha a escolha dos bispos do mundo. Quem sabe no futuro tenhamos uma papisa. E aos poucos, vemos crescer esse número de mulheres pregando, coordenando trabalhos religiosos e se inserindo na sociedade, ajudando a implementar na Terra essa mentalidade de igualdade como espíritos imortais. E embora as mulheres ainda não gozem desse prestígio e reconhecimento que foi dado à época pelo Cristo, a força daquelas que lutaram pela sua fé deixou muitas marcas e continua estimulando mudanças estruturais na nossa sociedade. E uma dessas mulheres que não podemos deixar de falar aqui nesse encontro e que deixou uma forte marca na humanidade é Maria de Nazaré, mãe de Jesus, esposa de José e uma grande divulgadora das mensagens do Mestre após o seu retorno ao plano espiritual. Então, imagine a grandeza espiritual dessa mulher para ser mãe de um Cristo, com a missão de ser mãe de um Espírito perfeito. E compreender que, embora o seu filho, sendo um Espírito perfeito, seria massacrado, torturado, humilhado para os avanços da nossa humanidade. Então, Maria é um exemplo de amor, de abnegação, de sacrifício, trabalhando ao lado de Jesus para a nossa terra. E segundo Ivone Pereira, na obra Memórias de um Suicida, Maria de Nazaré tem um papel fundamental no resgate, cuidados com os espíritos sofredores suicidas. Ela é uma amorosa assistente a esses irmãos sofredores, atuando aí pela legião dos servos de Maria. Bendita tu entre as mulheres, diz a oração. Então, para a gente encerrar o nosso encontro, em louvor a Maria e a todas as mulheres guerreiras, vamos cantar a oração Ave Maria. Ave Maria. Listen to a man's prayer, for thou canst hear on his one. This thou canst save me, knees bare, which Lord save me till the morrow. Though if my man against reply, mercy, and sorrow. Oh, mother, here is affliction.
Que assim seja. Que a paz seja convosco. Que assim seja. Que bom que pudemos. Só deixa eu encerrar aqui.